Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Maurício Almatacano, sou técnico em mecânica formado em tecnologia mecatrônica, com especialização em automação industrial e mestre em engenharia mecânica pela UTFPR Campus Curitiba. Também sou doutor em engenharia de produção pela USP São Carlos e sou docente do Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica da UTFPR Campus Cornélio Procópio desde 2011. Sou coordenador do programa de extensão O uso do lúdico como ferramenta de ensino e dos projetos de extensão O uso dos jogos de tabuleiro como ferramenta de ensino e o RPG como forma de lazer e aprendizado. Também sou membro do grupo do projeto de pesquisa O uso de jogos de tabuleiro para o desenvolvimento e manutenção das habilidades sociais. Hoje quero apresentar para vocês um workshop que preparei sobre como criar um insert para seus decks de cartas. Não sou nenhum profissional, apenas aprendi o que sei na prática, fazendo inserts para meus jogos como um hobby. Como o tempo é curto, vou demonstrar apenas um dentre os diversos métodos que existem para se fazer um insert de cartas. Espero que gostem. Para este exemplo, vou fazer o insert deste jogo, Macacos Me Mordam, da Curió Jogos. A primeira coisa que devemos fazer é tirar todas as medidas necessárias dos componentes e da caixa do jogo para o qual queremos fazer o insert. Aqui vou medir o comprimento e a largura e também a altura do meu deck. Nesse caso, eu vou ter aqui aproximadamente 79 milímetros na largura, aproximadamente aqui uns 109 milímetros no comprimento da minha carta, e medindo aqui vou ter aproximadamente uns 15 milímetros, um pouco menos, na altura do meu deck. Isso tudo aproximado. Se você for colocar sleeves nas cartas, recomendo colocar eles antes de medir, pois as medidas podem mudar bastante. Já a caixa do jogo, eu vou medir a parte interna, que é onde vai os componentes. Eu tenho aqui aproximadamente no comprimento 174 milímetros de comprimento interno, aproximadamente aqui uns 111 milímetros interno na caixa, e na altura eu vou medir aqui, eu tenho aproximadamente uns 30 milímetros de altura da caixa na parte interna. Tudo isso eu vou deixar anotado em uma folha de papel com um croquis dos componentes, igual eu fiz aqui. Então eu tenho aqui a caixa, e essas são as medidas internas. Então, com 174 milímetros no comprimento, 111 milímetros na largura e 30 milímetros de altura. E aqui o deck de cartas, com aproximadamente 109 por 79 milímetros e 15 milímetros de altura do deck. Eu quero aqui fazer um insert para as cartas e também para esses tokens que estão aqui. Por isso, eu não vou fazer um insert que vai ocupar a parte interna inteira da minha caixa somente para as cartas. Então eu vou fazer apenas um pedaço aqui com insert para as cartas, mais ou menos como eu fiz aqui nesse croquis. Então eu tenho aqui a minha caixa, uma parte com insert que eu vou fazer para as cartas. Aqui então nesse buraco eu vou colocar as cartas. Eu tenho um espacinho ali em cima e aqui embaixo para colocar o dedo e tirar as cartas. E depois esse outro espaço aqui para colocar os tokens. A maneira mais fácil, na minha opinião, de se fazer qualquer caixa e um insert é fazê-lo de papel e utilizando um template pronto. Um site que gosto muito de utilizar, pois já possui diversos templates prontos, é esse Template Maker. Aqui no site, você pode escolher o idioma aqui na parte de cima. Infelizmente não tem a opção de português do Brasil, mas pelo menos tem a opção de português de Portugal, que já é bom o suficiente. Aqui nessa parte de cima, você pode optar por diversos modelos diferentes de caixas. Para esse projeto, eu vou utilizar o template inserto de bandeja, ou em inglês, o Tray Insert.
Clicando no nome, você vai ser direcionado até um modelo rápido de criação, onde você já consegue colocar aqui as dimensões e criar o seu insert. Mas no caso, se você clicar na imagem do template, você abre todas as opções de criação desse insert. Aqui do lado esquerdo tem um modelo para você entender o que são cada uma das dimensões que você precisa preencher aqui nessa tabelinha no meio da tela. E aqui do lado direito a gente tem uma prévia de como que vai ficar o modelo que vai ser impresso. Primeiro aqui em cima eu vou definir qual que vai ser a unidade de medida. Nesse caso eu vou colocar em milímetros, pois eu já medi todas as dimensões da caixa em milímetros e também eu já estou mais acostumado a trabalhar com essa dimensão. Mas você pode escolher aqui preencher em centímetros ou então em polegadas. Primeiro aqui eu vou preencher o comprimento total do meu insert, que será de 120 milímetros, para eu deixar uma parede de aproximadamente 5 milímetros, ou seja, 0,5 centímetros. E também eu vou deixar uma sobra de 54 milímetros para fazer o insert para os meus tokens. A largura total do meu insert será de 111 milímetros, para que dessa forma ele ocupe toda a largura da minha caixa. Nesse caso não vou deixar margens de segurança, pois o papel é mais fácil de ajustar caso tenhamos errado alguma coisa na medição. A altura da minha caixa, do meu insert, eu vou colocar aqui uma altura de 20 milímetros de altura, para deixar ele não chegar até o topo da minha caixa. Aqui eu vou definir o comprimento do meu item. O item seria o meu deck, que é o item que eu vou colocar aqui dentro desse meu insert. Eu vou deixar uns 2 milímetros a mais, para que ele não fique muito apertado dentro da caixinha. Então eu vou colocar aqui, em vez de 109 milímetros de comprimento, eu vou deixar aqui com 111 milímetros de comprimento. Também vou deixar 2 milímetros a mais na largura do meu item, ou seja, aqui eu vou deixar uma largura total de 81 milímetros. A altura do meu item eu vou colocar ali uns 5 milímetros a mais, só para garantir que não vai ficar nenhuma carta para fora do meu insert. Então aqui, na altura do item, eu vou definir 20 milímetros de altura. A espessura do material se refere à espessura do papel onde será impresso e dobrado. Você pode medir a espessura do papel que você irá usar para imprimir, mas normalmente isso não faz muita diferença, a não ser que seu papel seja muito grosso. Eu costumo deixar aqui com 1 milímetro mesmo, apesar de saber que o papel tem uma espessura muito menor do que isso. Aqui na largura do buraco para o dedão é preciso tomar um certo cuidado. Aqui precisamos garantir que a soma da largura do item que a gente colocou aqui em cima, mais 2 vezes a largura do buraco para o dedão que a gente vai colocar aqui embaixo, seja menor que a largura total do insert que você preencheu aqui em cima. Então aqui, nesse caso, se a gente deixar essa soma ser maior que a largura do insert, veja que aqui não temos uma parede para segurar a estrutura do insert, porque esse buraco vai ultrapassar o insert inteiro. Por isso eu vou colocar aqui 10 milímetros na largura do buraco. Dessa forma, 81 milímetros da largura do item, mais 2 vezes os 10 milímetros da largura do dedão, temos 81 mais 20 igual a 101 milímetros, que é menor do que 111 milímetros. Desse jeito, deixamos uma parede de 5 milímetros para cada lado do insert. Para definirmos aqui o comprimento do buraco para o dedão, também precisamos tomar um certo cuidado. Agora precisamos garantir que o comprimento do buraco para o dedão seja maior que 2 vezes a altura do item que nós colocamos aqui em cima, para que essa aba tenha um apoio na parte de baixo do buraco do item. Se a altura aqui for maior, perceba que essa aba vai ficar pendurada sem ter onde segurar no fundo do buraco do item e ele vai ficar caído. Como a altura do item é de 20 milímetros, vou colocar o comprimento do buraco com 50 milímetros mesmo, que é o que já estava aqui.
Ou seja, 2 vezes 20 é igual a 40 milímetros, que é menor que os 50 milímetros que eu coloquei aqui. Quanto maior é a diferença entre esses valores, maior vai ser a resistência do fundo, porém, menor vai ser a resistência da lateral da caixinha. Nessa última parte, apenas definimos algumas especificações do arquivo. Primeiro, a margem que deixaremos na borda esquerda e superior, para posicionar o desenho. Isso vai depender de onde você quer que o desenho planificado do insert fique. Depois, podemos definir as dimensões do papel que será utilizado para a impressão. Aqui eu vou colocar A4, que é o tamanho do papel onde irei imprimir. Veja que ele já puxa automaticamente as dimensões do papel, 210 mm por 297 mm. A resolução altera a resolução da imagem. Eu não costumo mexer nisso e, sinceramente, não vi diferença nenhuma em alterar os valores aqui. Depois, selecionamos o formato que desejamos salvar o arquivo. E pronto, basta clicar em Create que temos aqui o nosso arquivo para impressão. Você pode baixar esse arquivo no seu computador e fazer modificações nele caso você tenha algum software que permita fazer modificações em PDF ou em algum outro formato de arquivo disponíveis para baixar. É possível adicionar algum texto ou imagem, por exemplo. Só tome cuidado para não modificar o template base do arquivo, não modificar alguma posição dessas linhas vermelhas ou das linhas azuis. Na hora de imprimir, você deve tomar cuidado com duas coisas muito importantes. Primeiro, imprimir com uma escala 100%, senão as dimensões do template serão modificadas. E segundo, escolha um papel de alta gramatura para que o insert não fique muito molenga e consiga suportar o peso dos componentes. Eu normalmente usaria um papel de 300 gramas, mas as impressoras normais não costumam conseguir imprimir em papéis dessa gramatura. Por isso, eu vou utilizar um papel telado, também conhecido como papel linho, de 180 gramas mesmo, que geralmente as impressoras convencionais conseguem imprimir. Vou usar o papel linho porque eu acho ele mais bonito e também ele é um pouco mais resistente que o papel liso por causa dessas tramas que ele tem. Caso você ache que o papel 180 gramas não é resistente o suficiente, você tem duas opções. Ou imprimir em um papel de maior gramatura, normalmente isso demanda uma impressora a laser, que possua capacidade de imprimir em papéis mais grossos. Ou você pode, depois de imprimir o template no papel 180 gramas, colar ele em uma outra ou em outras folhas de papel até você obter a resistência desejada. Depois disso, é só realizar os cortes aqui nas linhas vermelhas e as dobras aqui nas linhas em azul. Só tome cuidado, pois, se você colocar muitas folhas de papel uma na outra, pode ser que a espessura final fique maior que 1 milímetro. É difícil acontecer, porém não impossível, se você exagerar muito na quantidade de papel. Na hora de cortar, tome cuidado para não cortar as linhas azuis tracejadas. Eu prefiro utilizar para os cortes uma régua, preferencialmente uma de metal, e um estilete, para que os cortes fiquem mais retos e mais limpos. Pronto, terminados os cortes, agora é só dobrar em cima das linhas tracejadas em azul. Você pode fazer isso manualmente, dobrando a folha com a mão e passando o dedo para marcar as dobras, ou pode utilizar um boleador para marcar as dobras, deixando-as mais precisas e mais lineares. Outra dica seria utilizar uma caneta sem tinta ou então uma lapiseira sem ponto para vincar o papel. Antes disso, eu esqueci de fazer esses cortes internos aqui, então vou fazer esses cortes também aqui com o meu estilete.
Pronto, agora sim, terminei de fazer todos os cortes. Eu vou vincar, então, aqui usando um boleador para ficar um pouco mais bonito. Um boleador simplesmente é uma ferramenta como essa, e ela tem uma bolinha na ponta que serve justamente para marcar o papel. Então, quanto menor a bolinha, menor vai ser essa marcação, mas também maior vai ser o risco de você, sem querer, cortar, rasgar o papel. Então, deve-se tomar um certo cuidado na hora de utilizar ele. Depois de feito todas as dobras, agora é só terminar de montar o insert e depois encaixá-lo na caixa. Agora eu percebi que faltou ainda um corte aqui. Essa linha aqui do meio eu ainda não fiz o corte dela, então vou fazer agora. Agora é só montar o insert e encaixá-lo na caixa. Vou tirar primeiro esses tokens. Vou encaixar aqui o meu insert dentro da minha caixinha. Vou colocar aqui as cartas para testar. E pronto, vejo que aqui eu consigo tirar, né, e colocar aqui as cartas sem problema nenhum. Né? Aqui eu não preciso colar, porque depois eu vou colocar aqui um outro insert, completando a caixa inteira, então essa aba não vai ficar aqui abrindo. E nesse outro insert eu vou colocar esses tokens. Então todos esses tokens vão ficar aqui. Eu vou fazer um insert para ficar mais bonitinho, mas na verdade nem precisava. Eu poderia deixar os tokens aqui assim mesmo. Essas cartas desse jogo não são sleeváveis. Não tem como não é aconselhável você colocar sleeves neles, tá? Porque senão modificaria a dinâmica do jogo. Já que esse jogo aqui, ele lembra um pouco a dinâmica do Rhino Hero. Então se você for colocar um sleeve, ele vai ficar um pouquinho ruim. Por isso, eu não vou precisar me preocupar em fazer outro insert depois de eslivá-los. Eles vão ficar desse jeito. Como eu falei, se for colocar sleeve, coloca o sleeve antes, para depois você fazer as medições. Mas então é isso. Eu coloco aqui, deixo o meu insert aqui dessa forma. Colocaria depois aqui o meu próximo insert, onde eu vou colocar os tokens. Ou posso deixar até dessa forma mesmo, né? E pronto. O meu insert aqui para o jogo Macacos Me Mordam está pronto. Eu posso colocar. Eu gosto de guardar aqui os meus punchboards. Eu já deixei uma altura suficiente para que eles não fiquem para cima aqui da caixa, né? Coloco aqui meu manual e prontinho. Está pronto o meu insert para o jogo Macacos Me Mordam da Curió Jogos. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, dê um like aqui no vídeo e deixe aí nos comentários que outros tipos de dicas vocês gostariam que a gente preparasse para vocês. Se vocês gostarem, podemos fazer mais vídeos como este lá no nosso canal. Falando nele, aproveite e nos faça uma visita e se inscreva lá, nos ajuda muito. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente por uma de nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou pelo YouTube, todos com o mesmo nome, é o TFPRBG, ou então pelo nosso blog. Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima e tchau!